Bom dia! Hoje são 16 de dezembro de 2018, domingo, Brasília, Distrito Federal. Trago aqui a revista Veja desta semana, dia 19 de dezembro. Aqui na capa, a filha do espírita João de Deus, aqui de Abadiânia, perto de Brasília. Aqui a filha dele, na capa da revista Veja, 19 de dezembro de 2018. Aqui diz: a filha de João de Deus diz a Veja: meu pai é um monstro. Em depoimento chocante, Dalva Teixeira conta que, desde os 10 anos de idade, sofria abuso sexual do médium de Abadiânia, em casa, no carro e em viagens. Aqui está a filha de João de Deus. Vamos aqui ao quadro pegar um trecho dela nessa entrevista Veja. Vamos aqui para que você entenda, correto? Muito bem. Coloquei aí como título O Deus de João de Deus, certinho? Muito bem. Revista Veja, de 19 de dezembro de 2018. Hoje são 16. É porque a Veja sempre coloca a data mais adiante, certinho? Mas não é erro, não. Muito bem. Nas páginas 82 a 88, a matéria aí sobre o médium João de Deus. Quem fez essa matéria da revista Veja? Quem fez essa entrevista à filha de João de Deus? 3 jornalistas. O Tiago Bronzato, de Anápolis, que é uma cidadezinha bem pertinho de Abadiânia. Abadiânia é quase colada aqui a Brasília, perto de mim. Eu passo por lá sempre quando vou a Caldas Novas ou a Goiânia. Então o Tiago Bronzato, ele é de Anápolis. A Júlia Vidali é da cidade Abadiânia. Fez a entrevista de lá. Júlia Vidali. E João Batista Júnior. Eis aí os 3 jornalistas da revista Veja. A entrevistada, Dalva Teixeira, filha de João de Deus. Muito bem. Vou pegar aqui apenas um trecho, certo? Que achei interessante. A revista Veja pergunta à filha de João de Deus: o que a senhora achou das outras dezenas de acusações relacionadas ao seu pai? E ela, a Dalva, responde assim: nenhuma dessas mulheres mentiu. Eu sei que elas estão dizendo a verdade. E isso eu senti na pele. Eu sofri. Ele, o pai dela, o médium João de Deus, ele dizia que não existia Deus, que Deus era ele. Ele dizia: eu sou Deus. Eis aí um dos trechos da matéria. Ela diz aqui que o próprio pai, o médium espírita João de Deus, disse a ela que Deus não existia. E aqui o espírita João de Deus tem toda a razão. Ele mesmo sabe que Deus algum existe. Deuses são um produto da imaginação humana. O homem cria deuses conforme sua cultura. Dependendo da cultura em que a pessoa vive, os deuses são diferentes. Culturas diferentes, deuses diferentes. O homem cria deuses. Os egípcios criaram deuses egípcios. Os hebreus criaram deuses hebreus e depois assumiram o monoteísmo. Os gregos criaram deuses gregos. Os maias criaram deuses maias. Lá na Índia, os habitantes da Índia, religiões politeístas, vários deuses, eles criam vários deuses. Então o homem cria deuses conforme sua cultura. É a cultura em que a pessoa vive que vai ditar a qual religião se filiar e em que Deus acreditar. Então deuses são produtos da imaginação humana.
existem apenas na imaginação humana, assim como lobisomem, saci-pererê, boitatá, mula sem cabeça, duendes, etc. Então o próprio João de Deus, que é espírita, ele sabe muito bem que Deus algum existe, e ele revelou isso para a filha dele. Ele não vai fazer isso publicamente, porque seria o fim da galinha de ovos de ouro dele, João de Deus, certinho? Mas aqui ele está certo, Deus algum existe. Fiz aqui uma pequena chave para explicar a vocês como funciona isso. Eu coloquei aqui ateus quanto à publicidade, isto é, aqueles ateus em relação à publicidade, tornar pública sua descrença, certinho? Então podemos aqui fazer uma diferença, aqui duas diferenças em relação à publicidade, a tornar pública aqui o seu ateísmo. Então podemos aqui dividir dois tipos de ateus, certinho? Os ateus assumidos e os ateus não assumidos. O que são ateus assumidos? São aqueles que exteriorizam, colocam para fora, tornam pública a sua descrença. São os ateus assumidos, que dizem para que todos ouçam que eu sou ateu. Então, os ateus assumidos são aqueles que publicam, tornam pública a sua descrença. É o meu caso aqui. Sou ateu desde que me entendo por gente. Então, eu sou ateu e publico aqui meus vídeos, né? E todo mundo sabe que eu sou ateu. Então, eu sou um ateu assumido, certinho? Assim também o biólogo britânico, né? O Richard Dawkins é também um ateu assumido. Ele propaga sua descrença, seu ateísmo. O que morreu, o Christoph Hitchens, também era um ateu assumido. Ele propagava o seu ateísmo. O filósofo Daniel Dennett também é um ateu assumido. Ele torna pública a sua descrença, entendeu? O escritor português já falecido, o José Saramago também tornava pública a sua descrença, tornava público o seu ateísmo. Então ele também era um ateu assumido, certinho? Então ateu assumido é aquele que diz para todos que ele é ateu, certinho? Muito bem. E existe aqui um grupo de ateus não assumidos. São aqueles que são ateus, mas não dizem que são ateus, por várias razões. E aqui eu fiz uma divisão, certinho? Então, ateus não assumidos são aqueles que são ateus, mas não dizem ao público que são ateus, por vários motivos. Então, eu coloquei aqui os ateus não assumidos, aqueles que ficam em silêncio diante de questões familiares, diante de questões trabalhistas. São ateus, mas eles não dizem que são ateus. Questões familiares. Muitas pessoas aí são ateias, mas não revelam isso a seus pais, porque os pais ali são fanáticos religiosos, cristãos, não é? Adoradores do islamismo, hinduísmo. Então eles não dizem isso a seus familiares para não criar problemas, não é? Porque questões familiares. Fora do Brasil existem pessoas, filhos que são assassinados quando dizem que não acreditam em certo Deus. São assassinados pelos próprios pais, porque a religião é capaz de levar o homem a fazer essas barbáries. Aí o filho fica calado, ele é ateu, mas não diz que é ateu, para evitar problemas em casa.
Da mesma coisa em relação ao trabalho. Eu tenho um amigo aqui em Brasília que é um excelente professor de língua portuguesa. Ele é formado em letras, não vou dizer o nome dele, não vou. Em nenhum colégio em que ele leciona. O colégio eu digo, mas não o nome do estabelecimento escolar. Então esse meu amigo, ele é ateu. Só que ele não faz vídeos sobre ateísmo. Por quê? Porque ele é professor e ele depende dessa profissão para sobreviver. Esse amigo meu, que é ateu, repito, ele é professor de língua portuguesa, excelente professor, formado em letras. Ele leciona em um colégio aqui em Brasília, colégio caríssimo, particular, que é católico. Então, um ateu, um professor ateu, num estabelecimento religioso, numa escola católica ou numa escola adventista, esse professor não vai dizer que é ateu. Se ele disser que é ateu, a escola adventista vai mandá-lo embora. A escola católica vai mandá-lo embora. Entendeu? Então esse aí, esse meu amigo, ele é um ateu não assumido, em razão de questão trabalhista. Certinho? E também existe o grupo de ateus não assumidos. São ateus, mas eles não dizem que são ateus. São aqueles que estão à frente de organizações religiosas. É o caso aqui do João de Deus, o médium. Ele é um ateu não assumido. Ele é ateu, mas ele não pode dizer que é ateu. Aí ele veste a roupa da religiosidade. Entendeu? Existem inúmeros ateus que estão à frente de inúmeras igrejas cristãs aí. A gente vê missionários evangélicos ali, protestantes, no fundo são ateus, mas eles não dizem isso, porque eles estão à frente de igrejas que rendem muita grana, muito dinheiro. Então, para que dizer? São ateus não assumidos. Entendeu? Então é esse o quadro aqui. Quanto à publicidade, resumindo, temos ateus assumidos que propagam o seu ateísmo e ateus não assumidos que escondem o seu ateísmo por questão trabalhista, questão familiar ou porque estão à frente de estabelecimentos religiosos. Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado.